Obrigada. Então, corrigido aí o Rodrigo Franchini aqui com a gente. Obrigada, viu, Rodrigo? Bom, para começar essa nossa conversa, eu queria falar exatamente, hoje saíram dados do IBGE do volume de serviços referentes ao mês de novembro, surpreendeu aí um aumento de 2,4% se a gente comparar com o mês de outubro. A gente sabe que o setor está 4,5% acima do nível pré-pandemia. Já por um outro lado, o IPCA acabou fechando 2021 com uma alta de 10,06% acima da meta do Banco Central. Como que você está avaliando o setor de serviços, o impacto dessa inflação, dos juros em 2022? Você acha que a política monetária brasileira, a atuação do Banco Central estão sendo bem direcionadas? Essa pergunta é muito boa, porque a gente, quando olha esses movimentos inflacionários lá fora e aqui dentro, todo o Banco Central está com receio. Qual que é o receio? De que essa inflação, que foi inicialmente colocada nos países por conta de efeito de gargalo, commodity, matérias-primas, que essas inflações elas acabem emendando com o consumo. E é exatamente isso que o mercado enxerga para o Brasil hoje. Tanto que, a priori, teoricamente, se você tem esse número de serviços sendo maior do que o esperado, é muito positivo. Inclusive, isso pode reverberar positivamente na Bolsa. Só que para juros ele é ruim, porque joga um alerta de que é o seguinte, você pode eventualmente ter uma elevação dos juros por conta de controle maior dessa inflação. Então, pode ser que o Banco Central, no que vem, tem que trabalhar com juros mais próximos de 12%, ou até um pouco acima disso, eventualmente. Então, você tem essa preocupação, porque no final do ano a gente sabe que, historicamente, tem uma inflação um pouco mais forte mesmo, tem mais consumo. O setor de serviços é um setor que precisa se recuperar muito bem, que é o setor que demanda uma mão de obra bem significativa, e, ao mesmo tempo, foi um setor que apanhou muito. O varejo, de uma maneira geral, também apanhou muito também. Então, esses setores, eles precisam de renda na mão da população para que essa renda se converta em consumo nessa faixa. E a gente não vê essa renda com tanta facilidade assim, desemprego está alta, e o auxílio do governo a gente sabe que é um auxílio que vai justamente complementar a renda para urgências básicas e não para consumo de serviços e de consumos diversos, né? Ele vai muito mais para alimentação. Então, quando a gente enxerga esse macro geral, a gente tem que entender bem que esse movimento ele é um movimento importante para a retomada econômica, mas, ao mesmo tempo, você tem esse setor subindo um pouco o IPCA como um todo. A gente fala que o IPCA no passado, 70% ou mais dele, dependendo do mês que você avaliar, foi concentrado nos preços de serviços ali, nos preços administrados. Quando você sai disso e olha o consumo mesmo de Brasil, foi muito pouco, foi bem pouco, na verdade. Então agora, se você tem elevação desse consumo e de serviços de uma maneira geral, é natural entender que isso pode reverberar nas curvas de juros. Então, para quem está operando juros hoje, vai ver que as curvas elas abriram, elas subiram mais por conta dessa precificação, que pode realmente acontecer, tá? O Campos Neto já falou sobre isso, que ele vai controlar a inflação, independentemente de qual juros esteja para controlar essa inflação, mesmo que isso, se juros seja um juros de caráter recessivo. Então, próxima reunião do cupom, 1,5%, isso está dado. Mas quem sabe na outra, teremos mais um aumento significativo. É isso que o cupom está avaliando e está vendo tanto a inflação nesse início de ano que ele vai acompanhar, mas como também fechado do ano passado. Maravilha.